O assunto que vamos abordar no presente módulo diz respeito à epidemiologia da incontinência urinária e alguns fatos relacionados com a classificação da incontinência urinária. Por definição, nós poderíamos dizer que epidemiologia é o estudo científico da distribuição de uma doença e seus fatores determinantes numa determinada população. Dessa forma, se queremos conhecer a epidemiologia da incontinência urinária, nós temos que escolher primeiro uma população e ver se existe dentro dessa população algum fator determinante que justifique o seu aparecimento dentro daquela população específica. Existem algumas dificuldades relacionadas com a incontinência urinária e essas dificuldades dizem respeito, primeiro, no que diz respeito à definição de incontinência, já que existem várias definições e, de acordo com cada trabalho que a gente consulta e dependendo do enfoque que está sendo dado naquele trabalho a respeito da incontinência urinária, nós temos uma definição que vai caracterizar melhor, digamos, aquela determinada população. Um outro dado específico que deve ser lembrado, no que diz respeito à prevalência, é que a população nem sempre é uma população definida e não existe um estudo, um período que seja definido para aquele determinado estudo. Nós sabemos que nesses estudos são apresentados habitualmente a prevalência da incontinência na clínica de idosos, em que se analisa um grupo de pacientes que estão internados nas clínicas próprias para idosos, em que as incidências de incontinência nessa população específica, que habitualmente não é num período de tempo, mas simplesmente numa amostragem, muitas vezes variam até de 90%. Um outro dado importante é saber, dentro de uma determinada população, o intervalo de tempo, ou seja, em que período foi observada essa população, para que se tenha uma ideia de que, naquela população observada por um período de 2, 4, 5 ou 10 anos, quanto da incontinência urinária é encontrado. Além disso, existem variações no que diz respeito ao tipo de incontinência, se é uma incontinência com causa neurológica ou se é simplesmente o que se chama de incontinência urinária genuína. Muitas vezes existe uma mistura e se tenta afastar um tipo de incontinência para se privilegiar o outro tipo de incontinência, e o mesmo acontecendo com a severidade de cada caso, já que existem trabalhos onde a incontinência urinária representa o fato da pessoa perder algumas gotas de urina, e em outros trabalhos em que se analisa os efeitos de determinado tratamento, de determinada cirurgia, muitas vezes perder uma gota de urina não representa um fator que possa representar preocupação. Castro Dias, num trabalho bastante elegante, apresentado agora em 2004, ele diz que para a incontinência urinária, e particularmente incontinência urinária de esforço, é um problema muito comum nas mulheres e sua prevalência varia de 25% a 54%. Existem grandes variações no que diz respeito a diversos países, e analisando os países nórdicos, existe uma prevalência em torno de 25% a 29% entre Noruega e Suécia, mostrando que existe uma correlação em torno da forma como isso foi avaliado naqueles países. Já na Inglaterra isso gira em torno de 45%, mostrando que houve um aumento considerável, e no Japão cerca de 54%. Esses dados, para serem analisados, provavelmente diferem de acordo com a população estudada, o tipo de diagnóstico feito de incontinência urinária, a forma como foi analisado, fazendo com que essa prevalência varie de 25% a 54%, como foi referido por Castro Dias. Um outro dado que deve ser lembrado, e aqui entra a nossa segunda interrogação no que diz respeito à prevalência, é os dados relacionados com a definição da incontinência urinária. A definição, como eu falei, ela é variada. Hoje ela é padronizada pela Sociedade Internacional de Incontinência, e todos os trabalhos deveriam seguir essa padronização. O tipo de incontinência também deve ser valorizado, e nós vamos falar de tipo um pouco mais adiante. A população estudada deve ser uma população estimada, e essa população tem que ser acompanhada por um período de tempo. E um outro dado importante, que muitos trabalhos usam incontinência urinária através de um dado única e exclusivamente de uma informação clínica, em que através de questionários são avaliadas a presença ou não da incontinência, e outros trabalhos se baseiam em estudo urodinâmico para que se possa ter um diagnóstico firmado da incontinência urinária. Lógico que o diagnóstico clínico e o diagnóstico urodinâmico diferem, sobretudo sob o ponto de vista de avaliação, e as populações que são observadas também diferem, fator esse que pode ser responsável ou responsabilizado como o fator que faz essa diferença no que diz respeito à prevalência.
Um outro dado que deve ser lembrado, quando analisamos diagnóstico e tratamento de incontinência urinária, é que na Europa Oriental, por exemplo, cerca de 60% das pacientes portadoras de incontinência muitas vezes são vistas, ou procuram os fisioterapeutas, que são pessoas que tratam, diagnosticam e tratam a incontinência urinária. 30% procuram um urologista e 10% só vão procurar o ginecologista. Já na Europa Ocidental, esses números mudam consideravelmente e 80% a 90% das pessoas sofredoras de incontinência urinária habitualmente procuram um urologista ou ginecologista. Esse dado deve ser lembrado, uma vez que de forma como se interpreta a casuística e a amostragem que está sendo analisada, pode haver uma variação bastante grande no que diz respeito à prevalência da doença. No que diz respeito à classificação, a classificação mais aceita indiscutivelmente é a classificação da Sociedade Internacional de Continência, em que divide ela em 3 tipos: a incontinência urinária de esforço ou continência urinária de esforço genuína, a incontinência urinária por urgência, que é aquela que surge com sintomas irritativos associados, e a associação das duas, em que a pessoa apresenta não só incontinência urinária de esforço, mas apresenta também incontinência urinária mista. Se formos analisar os estudos que mostram qual a prevalência, existe um estudo importante que deve ser mencionado, que é o EPINCOT, e que, analisando os pacientes portadores de incontinência urinária de esforço, 50% deles eram portadores de incontinência urinária de esforço, sendo esse o tipo de incontinência mais frequentemente encontrado. 11% apresentavam incontinência por urgência e a soma de 11% mais um outro grupo que apresenta incontinência associada à urgência vai apresentar então o que nós chamamos de incontinência urinária mista. Isso vai representar 36% da população estudada. O pico de incidência é um pico que varia em torno de 25 a 59 anos de idade. Habitualmente ela aumenta com o passar dos anos. E existe um predomínio em diversos estudos da raça branca em relação às demais raças. Um outro estudo em que se analisou 1.000 pacientes que foram estudadas portadoras de incontinência urinária, no qual se analisava as que foram feitas um diagnóstico eminentemente clínico, 30% delas tinham sintoma de incontinência urinária de esforço e 50% tinham sintomas de incontinência urinária mista. Esse mesmo grupo, quando foi visto sob o ponto de vista ou sob o ângulo da urodinâmica, com diagnóstico urodinâmico, 62% deles tinham incontinência urinária de esforço e só 15% apresentavam incontinência urinária mista. Outro estudo realizado por um grupo que foi apresentado agora em 2004 no jornal, no British Journal, chamado Estudo UREKIP, em que analisou 1.071 mulheres, todas elas casadas com idades variando de 29 a 79 anos de idade. 46% delas tinham incontinência urinária e dessas 46, 34% com perdas mínimas e 12% com perdas severas. Destas, 40% procuraram espontaneamente o médico para tratar a incontinência urinária e, quando investigadas, 38% tinham incontinência urinária severa e só 28% incontinência urinária mínima. Se vamos analisar um cômputo geral, fazendo uma meta-análise de vários estudos, nós vamos ver que a incontinência urinária aparece numa porcentagem que varia de 26,7% a 55% em vários trabalhos aqui representados. A incontinência urinária por urgência vai variar de 6,1% até 20,7% e a incontinência urinária mista ela vai variar em torno de 24% até 55,5%, mostrando que existe uma gama bastante variada, mas que, em termos gerais, quando analisamos um grupo maior de trabalhos com uma casuística mais importante, esses são os valores que nós encontramos. No que diz respeito à prevalência, de acordo com a idade, em vários trabalhos consultados, nós vamos ver que todos eles apresentam com uma incidência preponderante em torno dos 30 a 60 anos de idade, sendo que, a partir dos 60 anos de idade, essa prevalência aumenta de forma considerável, como aqui está demonstrado. No que diz respeito ao tipo de perda urinária, 50% é incontinência urinária de esforço, 32% é o que nós chamamos de incontinência urinária mista, e 14% representa a incontinência por urgência, sendo que existem 4% de outros tipos de perdas urinárias.